Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Nossa Umbanda aqui no YouTube. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui na mais uma live do canal Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa, para quem não me conhece, e venho trazendo temas relacionados à nossa religião de Umbanda, principalmente para os médios em desenvolvimento, aqueles que têm uma certa afinidade com a religião de Umbanda, ou que querem conhecer um pouco sobre a religião de Umbanda, e sempre estamos trazendo alguns temas relacionados também à nossa religião. Eu sei que muitos de nós já vivemos a Umbanda há muito tempo e tem pessoas que estão começando agora. Então fica aquela coisa, quem já está há muito tempo tem muito para ensinar, né? E tem muito para aprender. Quem está chegando agora tem muito mais para aprender, né? Se ouve bastante para adquirir uma base para depois no futuro poder ensinar aqueles que estão chegando. Isso é importante. Essa troca de informação é tão importante para a nossa religião de Umbanda, que muitas vezes a gente vai deixando de lado essas informações. Tá certo que nem tudo aquilo que a gente fala é a pura verdade que serve, é uma verdade que a gente quer impor. Não, a gente não quer impor. A gente simplesmente traz algumas informações. Eu já vi muitas vezes a doutrina de algumas casas não seguirem aquelas informações que a gente está passando. Então isso significa que algumas doutrinas são diferentes. Eu acredito muito que a Umbanda tem seus fundamentos básicos, aqueles fundamentos em que a gente tem que se apegar, porque é aquilo que a gente vai encontrar em todos os terreiros de Umbanda, independente da forma que se pratique, né? Independente da diferença, da aparência, dos ritos, né? Então, cada terreiro de Umbanda tem dentro de sua doutrina o chamado fundamento próprio, que é aqueles fundamentos que são colocados pelas entidades chefes que vão ser praticados por aqueles membros, por aqueles médios, por aqueles que são adeptos àquela casa. Mas quando um terreiro abre, se titulando como um terreiro ou um centro ou uma tenda ou um núcleo de Umbanda, como queira chamar, né? Umbanda, nós temos então que entender que a Umbanda ela tem algum fundamento. E esses fundamentos são os fundamentos básicos que a gente tem que ter ali no terreiro. Nada desses fundamentos vai interferir nos fundamentos próprios. Tá? É claro que a gente estudando esses fundamentos básicos, né, trazidos pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, trazidos também pela formação da religião de Umbanda aqui no plano físico, é claro que a gente não pode contrariar esses fundamentos, porque mesmo que a gente tenha um fundamento próprio da nossa casa, ele não pode ser ir contra aquilo que foi deixado na formação da religião de Umbanda. Então esses documentos, essa questão é que a gente vai tratar hoje na live. Espero que vocês gostem. E é claro, não estamos aqui para impor nada a ninguém, mas sim trazer algumas informações. Se servir, legal. Se não servir, ótimo, não tem problema. Siga o barco. Todo mundo já deve ter ouvido a história da Umbanda, né? De Zélio Fernando de Moraes, Caboclo das Sete Cruzilhadas, tem da Nossa Senhora da Piedade, Pai Antônio, né? A história que que ocorreu no Centro Espírita no dia 15 de novembro de 1908 e que depois, no dia 16, se formou então a religião de Umbanda, né? Na própria casa de Zélio Fernandino de Moraes. E para muitas pessoas, Zélio não é o fundador da Umbanda. Zélio não criou a Umbanda. A Umbanda foi criada muito antes. Bom, a Umbanda, no plano espiritual, ela já existia há milhares de anos. A manifestação do caboclo, do preto velho, em pessoas que estavam trabalhando em seus lares, em suas casas, de forma ainda oculta, ou melhor, não trazendo isso para uma religião, mas sim para uma manifestação, tratando das pessoas, isso sim, já existia. Mas nós estamos falando de Umbanda como religião. Então, para chegar ao ponto de falarmos de Umbanda como religião, nós precisamos entender que ela, como religião, ela se torna então uma instituição, tem que ter uma instituição religiosa, uma estrutura física, uma organização, tem que ter ali os seus fundamentos, tem que ter ali uma organização. E isso foi o que o Caboclo das Sete Cruzilhadas em 1908 trouxe para o plano físico essa organização através da primeira tenda fundada, que é a tenda Nossa Senhora da Piedade. Só para a gente começar a nossa live, nada melhor do que começar com um ponto cantado já no clima do que a gente vai falar hoje.
esse é um dos pontos cantados na primeira tenda de Umbanda, tenda Nossa Senhora da Piedade, que está localizada no Rio de Janeiro, hoje na Cachoeira de Macacu, tá? Mas a sua primeira tenda ela foi criada na própria casa de Zélio, como eu falei no começo, que é na São Gonçalo. Então eu acho, hoje já não é mais lá, né? O terreiro já se mudou de local, foi para a Cachoeira de Macacu. Ali você vai encontrar a tenda Nossa Senhora da Piedade e também a tenda a cabana de Pai Antônio. Tá? Então hoje nós iniciamos aí com esse pontinho. Quase não todos os pontos cantados na tenda da Nossa Senhora da Piedade são somente através do canto. Não existe atabaque e não existe bater palmas. Teve várias informações em que o atabaque naquela época era algo ainda que a tenda não queria que misturasse, né? Uma nova religião que estava sendo formada com as macumbas cariocas e até mesmo com os cultos de nação, os cultos de candomblé que utilizavam os atabaques. Depois, mais para frente, é claro, as tendas, o Zélio funda mais 10 tendas e algumas delas ainda incluíram o atabaque. Então o atabaque se tornou sim um fundamento, um básico da religião de Umbanda, mas isso em outras tendas. A tenda Nossa Senhora da Piedade, por uma ordem do Caboclo das Sete Cruzilhadas, que colocou ali como um fundamento próprio daquela tenda, isso não seria um fundamento básico da religião, mas próprio daquela tenda, daquele terreiro, que não se utilizaria o atabaque nem o bater palmas. Então a maior parte dos pontos, todos os pontos cantados, são só na voz, como se fosse um coro cantando, é muito bonito. Tá? Eu tenho bastante ponto aqui da tenda Nossa Senhora da Piedade e todos eles são só cantados. E dá uma calma, dá uma outra energia, tá? Então é mais uma informação muito importante. Eu já vi várias pessoas hoje dizendo que para falar de Umbanda, para falar de Zélio, teve que pisar no terreiro, teve que vivenciar a tenda Nossa Senhora da Piedade. Eu não vejo dessa forma, até mesmo porque a gente pratica Umbanda. A partir do momento em que você leva a Umbanda, o nome Umbanda, você também tem que levar um pouco dessa história, mesmo você não tendo vivenciado ali, colocado os pés na tenda Nossa Senhora da Piedade. Eu tenho contatos com pessoas que tiveram ali o contato com a tenda, com as filhas, as netas de Zélio, né? E que me deram praticamente esse direito de falar de Umbanda, mas esse direito também eu dou a todos aqueles que buscam estudos, claro, com objetividade, com fatos, com clareza, tá? Sem fins financeiros, para que possa então levar essa história da Umbanda. É importante isso, tá? Porque se você só se calar, porque somente as pessoas que estão na tenda que têm o direito de falar sobre a Umbanda, então nós não praticamos Umbanda. Né? Se a gente está com o título de Umbanda lá, nada mais, nada menos, a gente leva um pouquinho desse fato histórico no nosso terreiro. Então, se eu coloco lá no meu terreiro a defumação, o bater cabeça, se eu coloco a macia, então eu estou trazendo um pouco dessa história também que Zélio fundou. Zélio organizou através da espiritualidade. Então eu posso e devo falar sobre Umbanda assim. É muito importante isso, né? Não está fechado somente a algumas pessoas o direito de falar pela Umbanda, né? Todos podemos falar.